hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos. Você já se sentiu encurralado, como marionete de forças invisíveis? Já parou para pensar se as suas decisões são realmente suas, ou se são o eco de vontades alheias, habilmente plantadas em sua mente? A manipulação é uma arte sombria, uma dança sutil que se aproveita das profundezas da nossa natureza. E a verdade crua, a verdade que muitos evitam encarar, é que todos nós, em algum momento, já fomos ou seremos alvos. Os números são assustadores. A cada 10 pessoas, é provável que 7 ou 8 já experimentaram, de alguma forma, o toque da manipulação em suas vidas, seja em relacionamentos pessoais, no ambiente de trabalho ou nas esferas mais amplas da sociedade. Arthur Schopenhauer, com sua visão penetrante sobre a condição humana, nos ofereceu um vislumbre dessa realidade. Para ele, a existência é movida por uma força cega e irracional, a vontade de viver, uma pulsão incessante que nos impulsiona, mas que também nos torna vulneráveis. É essa mesma vontade, com seus desejos e medos intrínsecos, que se torna o terreno fértil para aqueles que buscam controlar e direcionar o comportamento alheio. A manipulação, em sua essência, explora justamente essas vulnerabilidades, esses anseios profundos e, por vezes, inconscientes que todos carregamos. Ela se alimenta da nossa insegurança, da nossa necessidade de aprovação, do nosso medo da solidão ou da rejeição. Compreender a manipulação não é um exercício de paranoia, mas sim um ato de autodefesa e libertação, e reconhecer as engrenagens que movem o mundo e, mais importante, as que movem você. Neste caminho, vamos desvendar os mecanismos sutis que transformam a sua vontade em um eco de outra pessoa. Vamos olhar para dentro, para as nossas próprias fragilidades. E então, com a clareza que a filosofia nos proporciona, aprender a erguer nossas defesas. Prometo não oferecer respostas fáceis, mas sim as ferramentas para que você comece a construir a sua própria armadura contra essa arte antiga e perigosa. A vontade, em sua essência mais pura, é o motor inato que nos impulsiona a existir, a desejar, a agir. É a força que Schopenhauer descreveu como a própria essência do nosso ser. Uma pulsão cega que nos leva a buscar a satisfação e a fugir da dor. A manipulação, no entanto, não ataca nossa lógica ou nossas crenças. Directment, ela mira a própria raiz dessa vontade, distorcendo-a, corrompendo sua direção natural. Ela se infiltra em nossas necessidades mais básicas e as redireciona para os fins do manipulador, transformando nosso desejo de viver em uma ferramenta para a servidão. Um dos venenos mais potentes que os manipuladores empregam é a culpa. E eles são mestres em plantar a semente da dúvida sobre o nosso próprio valor, sobre as nossas ações. Você já se sentiu culpado por dizer não, por priorizar suas próprias necessidades? Manipuladores habilidosos criam cenários onde sua autonomia é vista como egoísmo, onde sua autoproteção é interpretada como falha moral. Eles sussurram que você é o responsável pela felicidade alheia, que falhar com eles é falhar consigo. Lembram-se daquele amigo que sempre te fazia sentir mal por não emprestar dinheiro, mesmo quando você mal conseguia pagar suas próprias contas, ou daquele chefe que sutilmente insinua que sua dedicação não é suficiente, que você está falhando com a equipe se não trabalhar horas extras sem remuneração? Essa é a culpa e a vergonha sendo usadas como correntes. Outro ataque direto à nossa vontade se manifesta através do medo e da incerteza. O mundo, por si só, já nos apresenta desafios suficientes. O manipulador, contudo, amplifica esses medos, criando um ambiente de insegurança constante para nos paralisar. Eles podem espalhar boatos,
criar cenários de desgraça iminente, ou simplesmente insinuar que sem a orientação deles, você está fadado ao fracasso. Pense em esquemas de pirâmide que prometem riqueza fácil, mas que instilam o medo de perder a oportunidade única na vida. Ou em relacionamentos abusivos, onde o parceiro ameaça abandonar você, deixando em um estado de constante apreensão, incapaz de tomar decisões firmes, por medo da solidão ou da desintegração do seu mundo. Essa incerteza é um véu que obscurece a clareza, impedindo que a sua vontade direcione seus passos com confiança, a lisonja e a adulação. Por sua vez, são venenos doces, disfarçados de afeto e admiração. Quem não gosta de ser elogiado? Mas, quando essa cascata de elogios se torna excessiva, quando ela parece descolada da realidade, é preciso desconfiar. Manipuladores usam a adulação para baixar suas defesas, para criar um senso de dívida ou obrigação. Eles te fazem sentir especial, escolhido, e então, sutilmente, pedem algo em troca. A mídia, por exemplo, é mestre nisso. Campanhas publicitárias que exaltam um estilo de vida idealizado, criando um desejo artificial e associando-o a um produto, nos levam a acreditar que a felicidade ou o sucesso dependem daquilo. Da mesma forma, um colega que te elogia constantemente pode estar apenas preparando o terreno para pedir um favor que você não gostaria de conceder se estivesse em seu estado mais crítico. Por fim, o isolamento e a alienação são ferramentas poderosas para solidificar o controle. Um manipulador eficaz busca cortar você de suas redes de apoio. Ele pode sutilmente desacreditar seus amigos, criar intrigas que te afastam da família, ou fazer você acreditar que apenas ele te entende. Quando você está isolado, sua perspectiva se estreita e a influência do manipulador se torna dominante. Ele se torna a sua única fonte de validação, de informação e, consequentemente, de direção. Reconhecer essa tática é crucial se você percebe que seus relacionamentos estão se tornando mais tensos, que seus amigos parecem distantes, ou que você se sente cada vez mais dependente da opinião de uma única pessoa. É hora de acender o alerta. Combater isso exige um esforço consciente para reconectar-se, para buscar outras vozes e perspectivas, para reafirmar sua autonomia, a verdadeira liberdade, a capacidade de dirigir a própria vontade, reside em duas ferramentas poderosas que a filosofia nos legou: a autoconsciência e o pensamento crítico. Sem elas, tornamo-nos presas fáceis do fluxo incessante de informações e influências que nos cercam. A autoconsciência é o espelho que nos permite olhar para dentro, para as nossas próprias motivações, medos e desejos, reconhecendo o que é genuinamente nosso e o que foi implantado. O pensamento crítico, por outro lado, é a lente que nos permite analisar o mundo exterior, discernindo a verdade da falsidade, a intenção genuína da manipulação velada. A primeira linha de defesa é o que podemos chamar de escudo da dúvida. Essa não é uma dúvida paralisante, mas sim uma dúvida ativa, uma postura de questionamento constante diante de qualquer informação ou pedido que chegue até você. Pergunte-se: qual a fonte disso? Qual a intenção por trás dessa afirmação? Essa pessoa ou situação se beneficia de minha crença ou ação cega? Nietzsche nos ensinou a questionar tudo, a desconfiar das verdades estabelecidas, a olhar para além das aparências. Quando alguém te apresenta uma proposta, um conselho ou uma crítica, ative seu escudo. Não aceite de imediato o respire. Questione. Essa pausa, esse momento de reflexão, é o espaço onde sua vontade começa a retomar o controle. Em seguida, temos a janela da realidade. Manipuladores frequentemente exploram nossas emotions, nossas vulnerabilidades mais profundas,
para nos tirar do eixo. Eles criam armadilhas emocionais, jogando com a culpa, o medo ou o desejo de aprovação. A janela da realidade é a sua capacidade de observar essas táticas sem se deixar arrastar por elas. Pergunte-se: estou reagindo emocionalmente a isso ou estou analisando a situação objetivamente? Essa emoção que sinto é uma resposta genuína aos fatos ou foi deliberadamente provocada em um relacionamento onde um parceiro constantemente te faz sentir inadequado para te manter submisso? Por exemplo, a janela da realidade te permite ver que essa insegurança não é um reflexo do seu valor intrínseco, mas sim uma tática de controle. Estabelecer seu código de integridade é fundamental para criar uma barreira sólida. Este código é a sua bússola moral, um conjunto de valores e limites inegociáveis que guiam suas ações e decisões. O que é inaceitável para você? Quais são os seus princípios fundamentais? Quando você tem clareza sobre seu próprio código, fica muito mais difícil para um manipulador te desviar do caminho. Um exemplo prático: se você valoriza a honestidade acima de tudo, um manipulador que tenta te convencer a mentir para obter vantagens estará violando diretamente seu código. Ao reconhecer essa violação, você tem a base filosófica para recusar e manter sua integridade, redirecionando sua vontade para o que você realmente acredita. Finalmente, a construção de um círculo de confiança é essencial. Nenhum de nós é uma ilha. A força da nossa vontade se amplifica quando estamos conectados a pessoas que compartilham valores semelhantes, que nos oferecem perspectivas honestas e que nos apoiam em nossa busca por autenticidade. Manipuladores prosperam no isolamento. Em contrapartida, uma rede de apoio forte é um antídoto poderoso. Converse com amigos de confiança, familiares que te entendem, ou até mesmo grupos que compartilham interesses filosóficos. Ter outras vozes, outras visões de mundo, te ajuda a validar suas percepções, a identificar manipulações que você talvez não percebesse sozinho e a reafirmar a força da sua própria vontade. Fortalecida pela sabedoria coletiva, você se encontra em um relacionamento onde a confiança é unilateral, onde suas necessidades são constantemente negligenciadas em favor das do outro, onde a realidade que você percebe é frequentemente questionada e você se sente cada vez mais confuso e dependente. A verdade é que muitos de nós navegamos por dinâmicas relacionais onde a manipulação se esconde, distorcendo a conexão genuína em uma teia de controle. Pense na dinâmica onde um parceiro está sempre se vitimizando, jogando o outro no papel de salvador, apenas para, em seguida, acusá-lo de algo, tornando-o o algoz. Essa é uma dança perigosa. Essa dinâmica é frequentemente descrita pelo triângulo dramático de Stephen Karpman. Nele, os indivíduos assumem papéis de vítima, algoz ou salvador. A vítima se apresenta como impotente, incapaz de resolver seus problemas. O algoz, por sua vez, exerce poder e controle sobre a vítima, muitas vezes através da agressão ou da culpa. E o salvador, tentando resolver os problemas da vítima, acaba perpetuando o ciclo, pois a vítima não desenvolve sua própria autonomia. Para se libertar desse triângulo, é preciso primeiro reconhecer em qual papel você mais se encontra e, a partir daí, buscar a terceira posição, a do assertivo, aquele que se expressa com clareza, respeita seus próprios limites e os sem cair nas armadilhas da vitimização ou da dominação. Uma das formas mais insidiosas de manipulação relacional é o gaslighting. O manipulador, através de mentiras repetidas, negação e distorção da verdade, faz você duvidar da sua própria sanidade, da sua memória e da sua percepção da realidade. Ele pode dizer coisas como: isso nunca aconteceu, você está imaginando coisas, você é muito sensível, ou eu nunca disse isso.
Os sinais são claros. Você se sente constantemente confuso, ansioso, questiona sua própria sanidade, sente que não é mais a pessoa que costumava ser e tem dificuldade em tomar decisões. É uma erosão lenta da sua percepção, projetada, para torná-lo mais maleável e dependente. Para combater essas táticas, precisamos nos armar com a comunicação não violenta, um conceito poderoso que nos ensina a expressar nossas necessidades e sentimentos de forma clara, sem acusar. O M-Vess do Dicer. Você sempre me ignora. Tente algo como quando você não responde às minhas mensagens. Eu me sinto preocupado e sozinho, porque valorizo nossa conexão. A chave é focar nos seus sentimentos e nas suas necessidades, não em julgar o outro. Essa abordagem direta e honesta abre um canal para compreensão mútua, em vez de criar um campo de batalha. Estabelecer limites saudáveis é, portanto, o ato supremo de autodefesa em qualquer relacionamento. Dizer não é um ato de egoísmo, mas sim de respeito próprio. É reconhecer que sua energia, seu tempo e sua paz mental têm valor. Se um relacionamento consistentemente te drena, te desrespeita ou te manipula, o passo mais corajoso e libertador é se afastar. O poder do não, quando dito com firmeza e convicção, é um divisor de águas. Ele reafirma sua vontade, sua autonomia e sua capacidade de escolher um caminho que honre quem você é. Afastar-se de dinâmicas tóxicas não é fracasso, é um ato de coragem e de amor próprio, um retorno à sua própria verdade. Até que ponto as vozes que você ouve diariamente, menos nas notícias, nas redes sociais, nos discursos políticos, moldam sua percepção da realidade? A verdade é que vivemos em um oceano de informações. E muitas vezes, sem perceber, nos tornamos receptores passivos de narrativas que não questionamos. A mídia e a política, em suas diversas formas, possuem um poder imenso de influenciar a opinião pública, e essa influência pode facilmente descambar para a manipulação. A questão que devemos nos fazer é: até que ponto somos os arquitetos de nossas próprias opiniões? E até que ponto somos meros reflexos das mensagens que nos são impostas? Um dos fenômenos mais poderosos e insidiosos da era digital é a câmara de eco. As redes sociais e os algoritmos que as regem são projetados para nos mostrar mais do que já gostamos, mais do que já acreditamos. Isso cria um ambiente onde nossas próprias visões são constantemente reforçadas e perspectivas divergentes são filtradas. O resultado é um isolamento intelectual, onde nossas crenças se tornam cada vez mais rígidas e a capacidade de considerar pontos de vista diferentes diminui drasticamente. É como viver em uma sala onde apenas um tipo de música toca repetidamente. Eventual Man. Você esquece que outras melodias existem. A manipulação aqui reside em nos aprisionar em nossas próprias bolhas, tornando-nos menos receptivos a um diálogo construtivo e mais suscetíveis a visões extremadas. A propaganda, em suas diversas manifestações, é uma arte secular de manipulação, seja através de slogans cativantes, imagens emocionalmente carregadas ou apelos à autoridade. O objetivo é sempre o mesmo: influenciar o comportamento e a opinião. Historicamente, regimes autoritários usaram a propaganda para justificar guerras, demonizar o inimigo e solidificar seu poder. Hoje, essa tática se manifesta em campanhas políticas que simplificam questões complexas, em publicidades que criam necessidades artificiais e em narrativas que buscam polarizar a sociedade. Reconhecer a propaganda é o primeiro passo para não se tornar um peão em seu jogo. Na era da informação instantânea, a desinformação se tornou uma arma de manipulação particularmente eficaz. Notícias falsas, boatos e teorias conspiratórias se espalham como um incêndio,
muitas vezes projetadas para gerar medo, raiva ou confusão. A chave para se defender é desenvolver um senso crítico aguçado. Antes de aceitar uma informação, pergunte-se: qual a fonte? Essa fonte é confiável? Existem outras fontes que confirmam essa informação? Essa notícia apela mais às minhas emoções ou à minha razão? Aprender a verificar fatos, a buscar múltiplas perspectivas e a desconfiar de manchetes sensacionalistas. É uma habilidade de sobrevivência na paisagem informacional atual. Manter-se informado de forma crítica e independente exige um esforço consciente. Não se contente com as narrativas dominantes ou com o que aparece em seu feed. Busque ativamente fontes de informação diversas, incluindo aquelas que desafiam suas próprias visões. Nietzsche nos alertou sobre o perigo de aceitar verdades sem questionamento. A verdadeira sabedoria reside na capacidade de analisar, de discernir e de formar suas próprias conclusões. Ao cultivar essa postura crítica, você se liberta das amarras da manipulação social e política e recupera o controle sobre sua própria compreensão do mundo. O que realmente significa ser livre é a ausência de correntes externas, ou é a capacidade interna de dirigir o próprio destino, de honrar a própria essência em um mundo que constantemente tenta nos moldar. A liberdade genuína não é um estado passivo, mas sim uma conquista ativa, uma jornada contínua de autoconhecimento e resistência. E no cerne dessa jornada está o desenvolvimento da autoconfiança e da autoestima, pilares que nos tornam menos suscetíveis às manipulações que buscam corroer nossa vontade e nossa percepção de valor. Quando você se conhece, quando reconhece seu próprio valor intrínseco, as tentativas de te diminuir ou controlar perdem sua força. A filosofia de Nietzsche nos oferece uma perspectiva poderosa sobre como fortalecer essa autonomia interior através do conceito da vontade de poder. Longe de ser uma busca por dominação sobre os outros, a vontade de poder, em seu sentido mais profundo, é a força vital que impulsiona o crescimento, a superação e a autorrealização. É a capacidade de impor sua própria ordem ao caos, de criar seus próprios valores e de viver de acordo com eles. Para se fortalecer internamente, é preciso canalizar essa vontade para o autodesenvolvimento, para o aprimoramento das suas próprias capacidades e para a afirmação da sua individualidade. Ao invés de ser manipulado por vontades alheias, você se torna o agente ativo da sua própria existência. Cultivar a resiliência e a coragem é, portanto, essencial. A resiliência é a capacidade de se levantar após as quedas, de aprender com as adversidades e de emergir mais forte. A courage, por sua vez, é a força de agir de acordo com seus próprios valores, mesmo quando isso implica ir contra a corrente ou enfrentar o desconforto. Significa ter a audácia de dizer não quando necessário, de defender suas convicções e de se afastar de situações que te diminuem. É reconhecer que a opinião alheia, embora possa ser levada em consideração, não deve ser o árbitro final do seu valor ou das suas escolhas. Essa força interior, essa capacidade de se manter fiel a si mesmo, é a sua maior defesa contra qualquer forma de manipulação. A busca pela autenticidade é, em última análise, a jornada para uma vida com propósito. Viver autenticamente significa alinhar suas ações com seus valores mais profundos, expressar sua verdade e criar um caminho que seja genuinamente seu. É um processo contínuo de autodescoberta e de coragem para ser quem você realmente é, despojando-se das máscaras e das expectativas impostas. Quando você se compromete com essa jornada, a manipulação perde seu poder, pois sua vontade já não é um receptáculo passivo, mas sim um farol que ilumina seu próprio caminho. Lembre-se, a verdade mais dura sobre a manipulação é que a maior liberdade reside em sua própria capacidade de resistir, de questionar e, acima do tudo, de viver de acordo com a sua própria
inabalável verdade. Chegamos ao fim desta jornada, um mergulho profundo na verdade crua sobre a manipulação e nas ferramentas filosóficas que nos capacitam a resistir a ela. Relembremos. Desvendamos os venenos que corroem nossa vontade, desde a culpa e o medo até a adulação e o isolamento. Aprendemos a construir nosso escudo da dúvida, a abrir a janela da realidade e a estabelecer um código de integridade que nos protege. Exploramos as dinâmicas tóxicas nos relacionamentos, desmascaramos o gaslighting e abraçamos a comunicação não violenta. E, finalmente, analisamos como a sociedade, através da mídia e da política, nos cerca com suas câmaras de eco e propaganda, reforçando a necessidade de um pensamento crítico incansável. A batalha contra a manipulação é, em essência, a batalha pela sua própria vontade, pela sua autonomia e pela sua liberdade. É sobre recuperar o leme da sua existência e navegar em direção à sua própria verdade. Nietzsche nos legou a ideia do eterno retorno. A pergunta provocativa: se sua vida fosse repetida infinitas vezes, exatamente como ela é, você a viveria com a mesma paixão e autenticidade? Essa reflexão nos convida a viver cada momento com a máxima intensidade, a honrar aquilo que realmente valorizamos e a fazer escolhas que nos aproximem de uma existência que possamos afirmar repetidas vezes. Viver autenticamente significa ser o autor da sua própria história, não um personagem coadjuvante nas tramas de outros. Portanto, encorajo cada um de vocês a não apenas absorver estas palavras, mas a praticá-las. Que o escudo da dúvida esteja sempre erguido, que a janela da realidade esteja sempre aberta e que seu código de integridade seja sua bússola inabalável. Mantenha-se vigilante, questione as narrativas que lhe são apresentadas e confie na força da sua própria razão e intuição. A liberdade não é um destino, mas um caminho que se constrói a cada passo consciente, a cada decisão autêntica. Se esta exploração ressoou em você, se você sentiu o chamado para uma vida mais livre e autêntica, convido-o a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para mais reflexões que desafiam o status quo e aprofundam nossa compreensão da existência. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas próprias experiências ou as reflexões que este vídeo despertou. Invoca, e se acredita que essa mensagem pode ajudar alguém que você conhece a se libertar das garras da manipulação, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos fortalecer nossa capacidade de pensar criticamente, de viver autenticamente e de defender a preciosa chama da nossa própria vontade.